Olá, gente, konnichiwa, eu sou a Paty Sensei do Kizuna JP e eu vim aqui hoje falar com você de um tema que eu acho que te interessa bastante, porque a gente tem recebido muitas perguntas sobre isso, tá? A gente tá meio que até isogashi, né, que é corrido, pra poder conseguir responder tudo isso. Mas fica atento nesse vídeo, porque pra você vai ser de muita utilidade, você vai tirar muita dúvida nisso daí, vai saber também como funciona um pouquinho do Kizuna JP. É um vídeo que vai ficar um pouquinho longo, mas já vou adiantando. Se você tá interessado em fazer intercâmbio no Japão e tá com muitas dúvidas, você ainda não entendeu direito como começa e como termina esse processo todo, então eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês explicando sobre como você pode chegar e atingir essa sua meta, tá? E é lógico, que na JP a gente tem esse programa de intercâmbio, a gente dá assessoria para que você possa fazer o intercâmbio, escolher a sua escola, a gente dá um suporte para você. E estando aqui no Japão, porque a nossa central, né, a nossa matriz, ela está na cidade de Maebashi, em Gunma-ken, aqui no Japão. Então é lógico, muitos dos familiares ficam preocupados quando alguém chega e fala, olha, eu quero ir para o Japão. E as pessoas da família já pensam assim, como você vai para o Japão? Se acontece alguma coisa com você, quem é que vai dar o suporte? Então, o nosso diferencial já começa por aí. Nós do Kizuna JP estamos no Japão, então nós estamos diretamente aqui para poder dar um suporte maior quando você chegar aqui no Japão e deixar um pouquinho mais a sua família tranquila de que nada vai acontecer, porque vocês sempre vão estar falando com a gente e a gente vai estar aqui para poder dar um suporte e ajudar você no que você quiser. Então vamos lá. Primeiro, vou falar para vocês quais são as condições que vocês têm que estarem dentro para que você possa conseguir entrar e fazer o seu intercâmbio no Japão, tá? Primeiramente, são 4 pontos muito importantes que você tem que ver se você se encaixa nesse perfil para que você possa vir fazer o intercâmbio, tá? Tô com a minha colinha aqui, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha para baixo para não fugir do tema com vocês, tá? Então, primeiro, você precisa ter entre 16 e 38 anos, tá? Segundo, você precisa ter o 2º grau completo no mínimo, tá bom? Terceiro, você vai precisar ter um tutor financeiro, tá? E de preferência que seja parente de 1º grau. E o quarto, precisa ter o valor semestral, tá? Que você vai pagar o intercâmbio de 6 em 6 meses. Você precisa ter o valor inicial para você vir. Então, esse primeiro semestre você já vai ter que ter o valor para poder pagar, tá bom? E agora, eu vou dar informações mais detalhadas para você sobre esses 4 pontos que eu acabei de falar. E assim você poder entender melhor qual é esse negócio de esses requisitos. Tá parecendo muito fácil, né? Bom, eu já digo para vocês que não é uma decisão fácil e também não é um trabalho tão fácil, tá bom? Mas eu vou aqui tirar sua dúvida e falar pra você. Então vamos começar lá agora a detalhar isso daí pra vocês, tá? No quesito de que você tem que ter no mínimo 16 anos e 38 anos, tem um ponto muito importante, tá? O intercâmbio, em primeiro de tudo, ele é crescimento profissional, capacitação. Tá? Então, por esse motivo, a imigração ela seleciona e aí ela deixa sempre esse critério de 16 a 38, mas isso tem a ver com a cultura do Japão, tá? Eles acham que se a pessoa ela passa de uma certa idade, ela não vai conseguir ter mais área de trabalho, ela não vai durar muito tempo, porque aqui no Japão todas as pessoas têm que estar registradas na aposentadoria, e aqui deu 65 anos, você tem que se aposentar. Não é que você tem que deixar de trabalhar, mas depois que você completa os 65 anos, a hora de trabalho seu já tem que estar dentro da lei certinho, você não pode fazer hora extra, né? Então, para que a pessoa realmente ela venha se profissionalizar e estudar aqui, ela possa seguir uma carreira, e uma carreira que lhe dê frutos, eles pedem ali entre 16 anos e até 38 anos, tá bom? No segundo quesito que eu falei pra vocês, que é ter o 2º grau completo, tá? Ou então ter formação superior. Porém, você tem que ter 5 anos que terminou. 5 anos que terminou o 2º grau, ou então que você terminou a sua faculdade. Isso vai ajudar muito o processo do seu visto andar mais rápido, tá? Mas se você já terminou há mais de 5 anos, tanto o 2º grau quanto a faculdade, tem sim outras opções. Você vai ter que anexar daí um documento
explicando por que você deixou passar tanto tempo depois de ter terminado a escola para tomar essa decisão de vir fazer o intercâmbio, de sair do seu país para fazer o intercâmbio em outro lugar, tá bom? Então, os formulários vai aumentar um pouquinho mais do que o normal para um visto de intercâmbio normal, tá bom? Fora isso, quando a gente diz também que tem que ter 5 anos dentro, 5 anos que terminou as escolas, né? E se não terminou, você vai ter que fazer esse documento. Entra também o fato de que para você vir fazer o intercâmbio aqui no Japão, você tem que ter completo 150 horas de Nihongo com diploma, tá? Você tem que ter um documento de uma escola que você cumpriu essas 150 horas de Nihongo. Vale lembrar também para quem já prestou o JLPT no Brasil, que você já tem o N5, também válido, tá? Nesse caso, se você tem já o diploma do N5, você pode estar dando esse diploma do N5 e não precisa fazer um curso de Nihongo, tá? Com diploma. E dentro desse curso de 150 horas, se você não tem, e mesmo que você tenha o N5 e às vezes você fala, mas eu ainda estou inseguro. O Kizuna também, um dos produtos do Kizuna JP é o curso de Nihongo, onde tem 240 horas de aulas gravadas, tá? Vocês vão ter acompanhamento meu toda semana para que possa estar tirando as suas dúvidas. Então, a gente ensina também o Motenashi, que a gente diz, tá? Que é sobre a cultura, sobre como se portar dentro de uma cultura diferente. Então, o curso do Kizuna, a gente tem também esse produto. E quem adquire o curso do Kizuna para poder vir fazer intercâmbio e vai vir por nós, tem 90% de desconto no valor da assessoria, tá? Então vai ficar muito em conta para você, porque você vai estar fazendo um curso de Nihongo, onde nós vamos dar o diploma para você. Esse diploma é aceito pela imigração aqui do Japão como escola, né, de cursos de Nihongo. E você ainda vai ter 90% de desconto na assessoria. Mas isso é por tempo limitado também, é uma promoção que nós estamos fazendo, tá? Eu não sei até quando vai durar, então é bom também você dar uma olhadinha nesse critério, se lá na nossa página vai estar atualizado que já encerrou essa promoção dos 90% de desconto para quem comprar, né, o produto que é o curso de Nihongo e também adquirir assessoria para poder vir para o Japão, tá ok? Então vamos lá. Depois, a gente tem aquele tema agora polêmico, muito polêmico, que é o Roshonin, tá? Roshonin, muitas pessoas vão falar para você que ele tem que ser o seu fiador, e isso assusta um pouco às vezes, né? O parente que você está pedindo o favor para ser o seu fiador. Só que, na verdade, isso é mais um tutor financeiro. Tá? E os documentos exigidos pela imigração, sim, são um pouco chatos, porque o seu tutor financeiro ele vai ter que deixar bem claro a renda anual que ele teve, e isso não é apenas do último ano, e sim ele vai ter que agregar junto com seus documentos 3 anos, tá? Da movimentação de entrada e saída de fluxo de caixa na conta dele, na conta bancária dele. Mas isso não quer dizer que a imigração vai pedir, né, como em outros países acontece, que quando a gente pede um fiador, que a pessoa, se tem um bem, ela tem que penhorar, ou ela já tem que, né, tem o dinheiro, uma quantia do dinheiro, assim, para poder, se caso a pessoa não pagar, ir lá e pagar. Esse tutor financeiro aqui no Japão, ele é um pouco diferente, tá? Todos nós sabemos que o Japão é uma ilha que sempre sofre desastres naturais, né? Eu tô aqui no Japão já há 29 anos, eu já peguei terremotos grandes, né? Eu acho que eu peguei 2 ou 3 terremotos grandes aqui no Japão. Eu peguei crise, eu peguei tsunami. E sim, a minha família está toda aqui, então assim, é lógico, o meu suporte é maior, mas quando você vem com intercâmbio, você vai vir sozinho. Se você tiver muita sorte, você vai ter parentes, né? Você vai ter um tio, uma tia, alguém casado com um descendente e vai estar aqui para poder te dar o suporte. Essa pessoa também, esse parente que está aqui no Japão, pode ser seu tutor, tá? Não tem problema nenhum. E a imigração só pede um tutor por esse motivo. Ele entende que o Japão é uma ilha e que acontece desastres naturais e que se acontece qualquer coisa, igual esse ano teve a pandemia, não chegou ao ponto deles pedirem para tirarem os imigrantes daqui ou mandarem os estudantes embora,
Mas se o caso se agravasse, né, daqui no Japão a pandemia se espalhar e muitas pessoas ficarem infectadas e sair fora do controle, com certeza a imigração ia entrar em contato com o consulado do Brasil, tá? Ou a embaixada brasileira, ia passar o nome das pessoas, quem são os tutores, e ia pedir para que o próprio consulado ou a embaixada perguntasse se esse tutor teria condições de custear a passagem de retorno. Então, quer dizer, nem isso eles obrigam. Não é porque ele está ali num documento como tutor que ele vai ser obrigado a pagar. A imigração do Japão não tem o poder de tirar bens de ninguém, de obrigar ninguém a pagar nada, tá? É só mesmo uma garantia de que se algo acontecer, essa pessoa, ela apresentou esses 3 anos, então a imigração, ela avalia que tem alguém, mesmo do outro lado do mundo, tem alguém que, se acontecer alguma coisa, está ali pronto e tem condições financeiras de ajudar, tá bom? Então, assim, temos que ser realista. Aqui não vai, assim, tá sempre tudo bem. Só quem mora aqui que sabe que cada vez que toca um alarme de terremoto, o coração já dispara, porque a gente nunca tem noção da intensidade que vai vir, tá? Então a gente nunca sabe o que vai acontecer. Igual eu falei pra vocês, eu passei por 2 terremotos grandes, 2 ou 3, eu não me lembro muito bem. Eu sei que logo quando eu cheguei aqui no Japão, eu peguei o de Kobe, depois eu morei ali em Nagano e teve o de Niigata, depois teve agora em 2011 esse terremoto grande que deu, né, que chegou a tirar o mundo do eixo. Então, assim, eu peguei esses terremotos aqui. E eu sei muito bem o quanto às vezes é difícil até a pessoa continuar aqui no Japão. Porque eu vi pessoas entrando em depressão, né? Eu vi pessoas não conseguir colocar na cabeça como que a terra balança e não conseguir mais estar aqui no Japão. Era um estresse tão grande para ela que ela falou, não, eu quero ir embora daqui, porque eu já não aguento mais. Qualquer vibradinha que meu celular dá, eu já acho que vai cair o mundo e eu preciso ir embora. Então é pensando sempre no bem da pessoa que está saindo do seu país e vindo para outro país. O Japão precisa ter uma margem de segurança, de que a pessoa, mesmo longe dos parentes, vai ter um apoio. Mas isso não quer dizer que esse apoio é obrigado a pagar nada, a penhorar nada, tá bom? É bem diferente, tá vendo? Você falar sobre uma pessoa que ele vai ser o seu Roshonin no Brasil e você ser Roshonin aqui no Japão, tá bom? Então, é um tutor financeiro, tá ok? Não precisa ter medo. Se precisar explicar para alguém da família, se você falar, não, eu quero ir com o Kizuna tudo direitinho, nós sempre fazemos as reuniões com as pessoas, né, com os candidatos, e a gente procura deixar isso bem claro para a família, o que se trata o tutor, por que tem que mostrar esses documentos, né, por que a imigração vai ter que receber esses documentos. Então, não tem problema nenhum, nós estamos aqui à disposição de vocês para poder sempre estar falando sobre isso para vocês, explicando muito bem o que você vai precisar de documento e o que o seu tutor financeiro vai precisar também para que o seu visto daí de intercambista seja emitido, tá bom? Depois deixa eu dar uma olhadinha aqui, qual mais? O 4º passo, tá? 4º passo é sobre as escolas. Como que a gente daí escolhe as escolas? Bom, nós temos algumas escolas que trabalham em parceria junto com o Kizuna JP, porque nós temos alunos e pessoas que estão interessadas em vir fazer intercâmbio, então essas escolas fizeram parcerias com nós do Kizuna JP, para que a gente possa estar fazendo o shoukai, a apresentação de vocês para essa escola, tá? Então, as escolas que a gente trabalha tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos também. Não vou dizer que são tudo mil maravilhas e sakura para todo lado, porque isso não existe em lugar nenhum do mundo, tá? Então, às vezes você vai achar uma escola que o valor dela é acessível, mas ela já não fica num ponto tão conhecido do Japão. Um ponto não tão conhecido do Japão, quais são os problemas que você pode enfrentar? Escassez de arubaito, que a gente diz, tá? Que é o serviço, é o bico, né, que tem aqui. Você vai ter dificuldade, às vezes, para pegar um trem, um ônibus, alguma coisa, porque cidades pequenas aqui no Japão geralmente não tem um sistema de trem e ônibus com muito fluxo, assim, né? Tem de hora em hora, às vezes 2 vezes por hora, mas não vai ter, assim, de 5 em 5 minutos, tá bom? Então, tem seus pontos negativos e seu ponto positivo. Então, se você escolhe aí um intercâmbio numa cidade do interior de um estado que não é tão glamuroso,
você também vai ter o problema, esses problemas, mas você também vai ter o outro fator que vai te beneficiar muito. A moradia é mais barato, né? A comida sai mais barato para você. Então, vai facilitar num ponto, mas vai dificultar no outro, tá bom? E já você escolher uma escola que fique em Tóquio, fica em cidades grandes, né? Tóquio, Nagoya, fique... Qual é a outra? Yokohama, Hamamatsu, né? Essas escolas, por serem em cidades grandes, vocês vão ter todos os benefícios de locomoção, é trem a todo instante, é metrô, é ônibus, é Uber, é tudo, tá? Vai ter uma variedade enorme de serviços para vocês, porém, a moradia é cara, tá? Tóquio, eu acho que é considerada uma das cidades do mundo que tem o metro quadrado mais caro. Então, vocês já fiquem tendo noção mais ou menos, né? Às vezes, o que acontece, a gente tem uma escola que está localizada em um bairro de Tóquio. E as pessoas moram nos estados ao lado, que de trem vai dar ali 40 minutos. E por que eles fazem isso? Porque para morar, às vezes, do lado da escola, você vai pagar 100 a 150 mil só de aluguel. Mas se você aluga nesse estado que fica meia hora, às vezes 40 minutos de trem, você vai pagar ali 20, 22 de aluguel. Então, o que você vai gastar de trem, você ainda tem desconto por ser intercambista, tá bom? Então, é um sistema que o Japão fez para intercambista, que vocês têm 70% de desconto no preço da passagem, mas esse desconto também tem os porém dele. Não adianta você querer ir lá e comprar hoje uma passagem, amanhã comprar outra. Você tem que comprar o take, que fala aqui, tá? Que é a carteirinha, que é o cartão, e pagar mensal. Então, aí você já vai lá e paga o trem mensal, né, no guichê da estação de trem, e ali eles já te dão os 70% de desconto pelo fato de você ter a carteirinha de estudante, tá? Então, tem vários fatores que a gente tem que conversar. Por isso que é muito importante que na hora que você decide fazer um intercâmbio, e saber escolher muito bem qual a empresa que vai te assessorar nisso daí. Porque a gente encontrou vários alunos que vieram com outras empresas, porém elas se encontram no Brasil, não aqui no Japão. E chegou aqui no Japão, faltou pessoas para poder dar informações, alugar apartamento, achar o tal do arubaito, né? E essas pessoas acabaram que tiveram que entrar em contato com o Kizuna, porque como eu falei para vocês, o Kizuna ele tem vários produtos. Nós temos o intercâmbio, nós temos aulas de Nihongo, nós temos serviço, nós podemos apresentar apartamento, né? Nós podemos estar indicando também futuros empresas que vão te contratar dentro da área que você quer. Temos também convênio com escolas que estão disponibilizaram a pagar o gasto do intercâmbio, desde que o aluno se forme numa certa profissão aqui no Japão. Então, tem muita coisa que nós temos que conversar, porque é um dinheiro que você vai investir, né? É o seu tempo. E às vezes as pessoas vêm com uma cabeça aqui pro Japão achando que vai ser muito simples, e na verdade não é, tá? Não é tão simples assim. Eu digo isso porque eu tenho conversado bastante com pessoas que vieram e eles sempre relatam, falando, era o meu sonho, só que esse sonho tá se tornando um pouco de pesadelo. Porque eu achei que eu ia chegar aí e eu esqueci que eu não ia ter o suporte das pessoas. E infelizmente a assessoria que eu escolhi, ela me deu assessoria até quando eu saí do Brasil. A partir da hora que eu cheguei no Japão, não tem nenhum representante aqui, então eu tô meio que de mãos atadas aqui e tendo que pedir ajuda para quem estiver disponível me ajudar, tá bom? Então é importante, sim, você estar consciente da escola, qual é o gasto, tá? Os intercâmbios, as escolas que são parceiras do Kizuna, os gastos anuais dele está entre 700 mil e 800 mil ienes apenas a escola, tá? Dentro disso ainda tem os apartamentos, né? Tem os gastos extras seu, que vai ser sua comida, o seu celular. Então, a gente ajuda você a fazer essa conta para você saber qual que seria o valor ideal para você já chegar aqui tendo um bico para fazer, né? A gente diz bico porque o intercambista ele não pode trabalhar como um descendente de japonês, tá? Um descendente de japonês, ele pode vir aqui, ele não tem limite de horas, ele ganha bem,
Já o intercambista, ele só pode trabalhar durante o período letivo 28 horas, tá? 28 horas por semana, ou seja, você pode trabalhar em 3 dias e um pouquinho, né? Ou você pode trabalhar 4 horas por dia durante 5 dias por semana. E fica um pouco difícil. Vocês sabem que o Japão não para, é uma loucura, tanto que os brasileiros vieram para cá para trabalhar porque faltava mão de obra. Então, eles meio que não aceitam esses turnos. Não é tão fácil de você arrumar um turno assim de 4 horas de serviço ou 3 dias por semana, né? Então, vocês sempre vão ter que estar pesquisando isso antes de vir, para sua segurança, tá? Para não ter dor de cabeça depois a hora que chegar aqui. E fora isso daí, como eu falei para vocês, tem a moradia, né? Dependendo do local, nós temos apartamentos de 20 mil até 50 mil por pessoa, tá bom? Então, isso daí vai depender também da região que você escolher fazer o seu intercâmbio, tá? E sobre esse valor, quando você decide a escola, que eu vou para tal escola, então vamos um exemplo, eu vou aqui para a escola de Maebashi, de Gunma mesmo, meu visto saiu. Para quem que eu tenho que pagar esse valor? Você tem que depositar esse valor diretamente para a escola, tá? Essa parte do valor da escola nós não temos nenhum contato com esse dinheiro. É você diretamente para a conta dessa escola. Apenas a assessoria e a preparação, se caso você quis fazer o curso de Nihongo, essa assessoria você teria que estar pagando para o Kizuna. Mas o valor da escola é só depois que a sua elegibilidade for emitida, tá? Que você tem que depositar esse dinheiro para a escola aqui no Japão, tá bom? E as escolas, por mais que eu fale para vocês também que é 700 e 800 mil anual, eu tenho que pagar isso de uma vez? Não, tá? Os japoneses, os donos das escolas aqui do Japão, eles têm consciência de que a situação do dinheiro, daí quando converte do ien pro dólar, do dólar pro real, fica muito caro. Sai um pouquinho fora de uma quantia, assim, que uma pessoa pode estar investindo sem se enfiar em dívidas, tá bom? Então, as escolas, elas parcelam em 2 vezes. Então, como eu falei, quando você receber, saiu o comunicado, a sua elegibilidade saiu, você tem que fazer o depósito de 6 meses. Você vem para o Japão, aí você já, lógico, vai estar trabalhando, estudando. Depois de 6 meses, você tem que pagar a outra metade. Lembrando que não tem como burlar algumas coisas também aqui. Toda vez que você vem para o Japão fazer intercâmbio, primeiramente você tem que cumprir 2 anos de escola de japonês. Você tem que chegar ali o nível N2 ou N1 do JLPT. Então, são 2 anos que você tem apenas que estudar japonês. Passando esses 2 anos, você tem que escolher daí qual a escola profissionalizante que você vai. E dependendo dessa escola, é mais 2 anos, é mais 3 anos. Porém, quando você escolhe essa escola profissionalizante, você já pode estar arrumando um serviço nessa área. E esse serviço depois é quem vai te dar o visto de permanência aqui no Japão, tá? Então, nós temos sempre que estar conversando com os candidatos para a gente poder traçar essa rota, né? De como conquistar o que a pessoa quer vir fazer aqui no Japão. Se você quer apenas estudar mesmo e retornar ao Brasil, tudo bem. Mas se você quer seguir carreira, você pretende morar de vez aqui no Japão, nós temos que sempre planejar essa sua carreira, tá bom? Não é apenas a gente pegar e falar, tá, vem pro Japão, a gente arruma os seus documentos, porque chega aqui, falta muita informação mesmo, e as pessoas se perdem, e esse não é o intuito do Kizuna JP. Nós temos um compromisso muito sério com cada candidato nosso para que ele possa atingir o que ele quer vir fazer aqui no Japão de uma forma bem rápida, simples e sem dor de cabeça, tá bom? Pra quem daí fala pra mim assim, eu não tenho esse valor, eu não tenho esse dinheiro. Bom, nós temos também o método, tá, do financiamento estudantil. Apesar de a gente não achar que é uma forma muito coerente. Porque é o seguinte, nós sabemos que transformando em real é uma quantia alta, né? Nós sabemos o quanto às vezes é de juros, apesar que o nosso financiamento estudantil, nós temos também 2 parcerias no Brasil, e eles estão com juros muito justos, muito baixos até, fizeram de uma forma assim que o aluno consegue pagar
sem estar muito carregado nas parcelas, né? É um valor que, vamos dizer assim, se você trabalhar 2, 3 dias aqui no seu arubaito, de 4 horas você consegue pagar. Mas tem que lembrar sempre que as contas aqui do Japão também não vai deixar de chegar. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai adquirir uma dívida para vir para o Japão sabendo que depois de 6 meses a gente tem que estar pagando mais 6 meses, tá? Mas nós temos sim o financiamento estudantil. Então, se você se interessa também em vir, mas não tem o dinheiro, mas não quer adiar isso daí, quer fazer o financiamento estudantil, entre em contato também com a gente, porque nós podemos estar passando as informações, né, e ajudando você com essas 2 parcerias que nós temos, para que você possa daí ter o seu dinheiro para vir para o Japão, tá bom? E mais um ponto que eu deixei de passar aqui, né? Eu falei para vocês que os alunos podem trabalhar 28 horas semanais durante o período letivo. E quando está no período de férias, o aluno pode sim trabalhar 40 horas por semana, ou seja, ele pode trabalhar 8 horas por dia. Mas o salário dele não pode passar de 150 mil ienes, tá bom? Então a gente já avisa isso logo de começo para você, porque às vezes a pessoa sabe, né, já teve alguma informação ou teve algum amigo que tá falando, nossa, nas férias eu tô trabalhando e vou ganhar muito dinheiro. Tem que tomar cuidado. Isso também é uma falha que nós viemos percebendo, tá? Esse ano, infelizmente, a gente pôde acompanhar 3 escolas que tiveram que fechar por estarem ilegal, né, com as horas de trabalho dos alunos, tá bom? Isso é uma regra que a imigração impõe. Primeiramente, a pessoa ela está vindo para o Japão para intercâmbio e não para juntar dinheiro. Então, o dinheiro que ela trabalha aqui tem que ser essencial para que não falte nada no dia a dia, nem para que ela consiga manter os estudos. Mas não é um visto feito para que você venha residir de vez, mandar dinheiro para o Brasil, né, ajudar a família no Brasil. Então, vocês não podem deixar passar isso daí. Eu já aviso porque aconteceu, tá? Não foi brasileiros, mas teve chineses e vietnamitas, se eu não me engano, esse ano, que tiveram que ser deportados para o país deles, porque eles trabalharam nas férias, não excedeu as 40 horas por semana, mas o salário, eles escolheram serviços que ganhava bem, e eles receberam uma quantia muito alta, e quando teve que apresentar daí os documentos, porque o visto de estudante, ele é renovado de 6 em 6 meses. Então, quando eles apresentaram o documento lá da renda, a imigração viu que tinha passado. E aí, os alunos foram prejudicados e a escola também foi autuada, porque se eles mexem com o intercambista, eles tinham que estar de olho nisso daí, eles tinham que estar informando. Então, a imigração chegou à conclusão que essas escolas não estavam aptas a funcionar, a receber pessoas, porque elas não estavam cumprindo a lei. Então, isso é uma coisa que eu já deixo avisado, tá? Porque às vezes você pode chegar numa escola aqui e já ter um aluno antigo que vai falar pra você, não, vamos fazer ali um arubaito que ganha mais, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tenha sempre na sua mente que, primeiramente, você traçou, né, a gente fez toda uma estratégia para que você faça o seu intercâmbio e dali você se escale profissionalmente, sem burlar a lei, tá tudo direitinho, porque isso só tem coisas assim que vai beneficiar você. Você não vai ter problema no seu visto, você não vai ter problema na hora de ser contratado. Então isso só vai te ajudar a manter um status aqui onde que a imigração não vai causar nenhum problema, não vai questionar nenhum documento que você entregar lá para renovar o seu visto, tá bom? Então, você que decidiu daí vir para o Japão, quais são os próximos passos? Eu tô dentro dos 16 anos, eu tô dentro, né, da idade maior, que é de 38, eu tenho lá meu grau superior, eu terminei o meu 2º grau, tem menos de 5 anos, não tem, né, já passou dos 5 anos, e depois? Bom, esse é o próximo passo, tá? Aí é onde entra, se você escolheu o Kizuna JP para estar assessorando você na sua vinda ao seu intercâmbio no Japão, nós vamos ter que começar a trabalhar em conjunto, eu, o Ken e vocês. Porque aí nós vamos começar com o processo de documentação, de tradução,
e vocês vão ter que colaborar, porque nós temos data para entregar isso, então nós temos sempre que estar um passo adiantado para que não falte nenhum documento. O japonês é extremamente kibishi, que a gente fala, eles são muito duros com regras, né? Então, se eles falam que é para entregar amanhã, às 10 horas da manhã, isso tem que estar pronto, sem faltar nada, amanhã, às 10 horas da manhã. Então, para não correr nenhum risco, nós sempre fazemos com bastante antecedência todo o processo para a gente poder ter os documentos, para dar tempo da gente fazer a tradução. Os documentos só têm validade de 3 meses dentro da imigração, então, um pouquinho antes, né, de entrar nesse período de arrecadamento dos documentos na imigração, a gente vai ter que entrar em contato com vocês para que vocês enviem daí os documentos originais ou autenticados pra gente. E isso daí vai ter que ser um trabalho de muita união, tá? Um trabalho de parceria. E é daí que vem o nome Kizuna, que Kizuna é elo, né? Então, tudo que a gente precisa formar um elo para trabalhar junto é Kizuna, tá bom? E fora isso, vai ter também um formulário de 5 folhas, que esse formulário ele entregue à imigração. E esse formulário, em hipótese alguma, ele pode deixar passar um campo em branco. Já aconteceu comigo, a gente já teve essa experiência, já viu outras escolas também tendo essa experiência, do candidato não preencher, deixar faltando informações. Nós que estávamos agenciando, as outras agências também agenciando, perguntando, não vinha informação, chegou o dia, nós tínhamos que entregar os documentos e por falta dessa informação, acabou que o visto não foi emitido, tá bom? Então, são 5 folhas também que nós vamos estar ajudando o candidato a preencher corretamente, para que corra tudo dentro dos conformes, para que seu visto saia, para que a sua elegibilidade chegue até a sua mão e que o mais breve possível você possa estar aqui no Japão fazendo o tão sonhado intercâmbio, tá bom? Então, gente, para mais informações, não deixe de entrar em contato. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que deu para explicar bem para vocês qual que é o processo, como que nós vamos ter que trabalhar junto, o que o Kizuna tem a oferecer para vocês. Mas se ficou mais alguma dúvida, não deixe de entrar em contato, tirar a sua dúvida, tá? É só procurar as nossas redes sociais, sempre nós estamos fazendo live, sempre a gente está ali postando coisas, tá? Nas nossas páginas que falam de intercâmbio, então sempre vai ter alguém ali para tirar a tua dúvida e para te atender, tá? E fique de olho também, porque a gente sempre está abrindo as turmas e fechando as turmas do intercâmbio por essa questão de tempo de entregar os documentos, tá bom? Então, até o próximo vídeo, e eu espero que depois disso, desses 30 e tantos minutos falando, você saia entendendo um pouquinho mais de como vir pro Japão. Mata, né? Bye, bye!